O Túlio vai trazer as informações sobre as especulações e algumas informações já consolidadas de mudança nos ministérios do governo Lula. O presidente Lula ainda não completou 6 meses de governo, de mandato, mas já tem uma pressão muito grande para reorganizar as forças políticas, pressão grande do União Brasil, que é base, mas na hora de votar nem sempre é base, não é tão base assim. Então tem pressão sobre de mudanças ali no Ministério do Turismo e também Ministério da Saúde, enfim. O Túlio está acompanhando tudo isso. Túlio já ouve a gente? Eu ouço, vocês me escutam bem? Agora sim, agora a gente está na linha certa. Túlio, estava resumindo aqui para o nosso ouvinte o que você vai trazer para a gente, porque a apuração é sua, de mudança já consolidada ali, vai ter mesmo a mudança no turismo? É isso, vai ter sim. Celso Sabino deve assumir, viu, Adriana? Boa tarde a você, boa tarde ao Fábio, a todo mundo que acompanha o Entre Nós. Sabe aquele programa que todo mundo fica confinado numa casa, que na abertura o pessoal vai mudando de cor, o pessoal que é eliminado? Não vou falar que é o Big Brother, porque é de outra emissora, não vou fazer propaganda para outra emissora. Já fez. Mas é o seguinte, tá tipo isso, a esplanada dos ministérios do Lula, viu? A segunda troca tá confirmada. Conversei com algumas fontes do Palácio do Planalto, que me disseram que, de fato, Lula voltando da Bahia, agora nesse feriado prolongado, ele deve, sim, comunicar, né, que Celso Sabino vai ocupar o posto que atualmente está com Daniela Carneiro. Celso Sabino é do União Brasil, é próximo de Arthur Lira, é próximo de Omar Nascimento, que é líder do partido na Câmara, de Luciano Bivar, e a Daniela Carneiro está de saída do União Brasil. E o que falta só para definir, de fato, essa troca que já está basicamente certa? Lula vai receber o Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, na semana que vem. Ele que é o marido da Daniela Carneiro. E tanto é que ela, na campanha, utiliza o nome de Daniela do Vaguinho, porque o homem é forte na Baixada Fluminense. Ele teve um papel muito importante para a eleição de Lula no Rio de Janeiro. Então, ele vai vir conversar com o Lula, e a informação que eu tenho é que Lula vai oferecer contrapartidas para Vaguinho não ficar insatisfeito. A gente pode pontuar aí que, por exemplo, Lula vai oferecer até um apoio a Vaguinho na candidatura para o governo do Rio de Janeiro no ano de 2026, porque Lula e o PT, eles sabem muito bem que é muito importante manter esse aliado no estado do Rio. Fora Celso Sabino no lugar de Daniela Carneiro, outras especulações também surgiram nos últimos dias. O Celso Sabino é certo, mas tem outros casos que ainda o martelo não foi batido, como, por exemplo, o Fernando Marangoni no lugar do Juscelino Filho, que é considerado um ministro problema aí de Lula, que o último escândalo dele que apareceu é o sogro que despacha em seu gabinete sem ocupar nenhum cargo. Fernando Marangoni é o cotado, ele é do União Brasil, mas articulações ali dentro do próprio partido estão indicando que o Juscelino Filho pode continuar assim e tem o aval até de quem não tinha dentro do partido, porque ele era uma indicação do Davi Alcolumbre. Agora a União Brasil cogita em aceitá-lo como uma indicação do próprio partido. E tem ainda uma indicação um pouco curiosa, eu diria. O Ciro Nogueira, que é um cacique do PP, ele quer colocar um ministro ou um pezinho dentro do governo, né, no Ministério da Saúde. Mas isso o Lula está resistindo, porque o Ciro Nogueira quer colocar o doutor Luizinho, que é o secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, no lugar da Anísia Trindade. Mas a avaliação dos aliados de Lula é que não pegaria bem Lula substituir uma ministra técnica que não ocupa nenhum posto no partido por doutor Luizinho, por mais que ele seja médico também, mas o fato é que Nízia não fez nenhuma besteira para deixar o ministério, digamos assim. No caso de Daniela Carneiro, tem alguns problemas com o partido, no caso de Juscelino Filho, tem alguns escândalos, mas a Anísia Trindade não teria nenhum motivo justificável e pegaria mal com a base se ela fosse retirada do partido agora, viu, Adriana e Fábio? Bom, então nesse momento dá para cravar turismo.
Turismo. Celso Sabino, o deputado na do União semana que Brasil. vem, deve ser indicado. E como disse o Túlio, esse argumento fica fácil, Túlio, porque o Ministério do Turismo é cota do União Brasil. Ela sai do União Brasil, enfim, une-se aí o útil ao agradável, né? Fica bom para todo mundo, a cota permanece com a União Brasil. Exatamente. E para a pasta do turismo, tem até uma articulação que acontece não só aqui no Congresso Nacional, como também de alguns governadores. Um que se empenhou bastante é o governador do Pará, né, o Helder Barbalho, porque o Celso Sabino é do União Brasil, do Pará também. E o Pará, em 2025, vai receber a COP30, né? Um evento muito forte que fala sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas. Então, ter um ministro do turismo alinhado com o próprio Estado que vai receber este grande evento é considerado também de muita importância pelo governador do Pará, que tem um trânsito muito bom com o Lula e também com Padilha, ministro das Relações Institucionais. Então, ele também foi um que pleiteou por Celso Sabino. Agora, isso vai resolver o problema do União Brasil, Fábio e Adriana? Ou melhor, o problema do governo com a União Brasil na Câmara? Não, a avaliação é que não resolve, mas que melhora. Então essa é a expectativa do governo. Quando tiver uma primeira votação importante, a gente vai descobrir se ajudou ou não ajudou, ou se trocou 6 por meia dúzia. Vamos para outro assunto? Vamos nessa. Bora. Então, né? Kits de robóticas, ô Túlio, que saíram caros demais, né? E agora, remexendo e remexendo, a gente percebe que realmente saíram mais caros do que deveria e foram para lugares, se é que foram, lugares para onde não deveriam ir. E aí, Túlio, que confusão toda é essa? Pois é, esse kit de robótica tá dando pano para manga. Tem gente aqui em Brasília que diz que é só o começo dessa história, que vai vir muito escândalo pela frente, inclusive sobre os vazamentos da PF. Isso tem sido até um motivo de muita discussão, que ele vem acontecendo a conta-gotas, né? Parece que é para o negócio sangrar mesmo e todo dia a gente ter algo a noticiar sobre isso. Mas para quem está caindo de paraquedas agora nesse assunto, por conta do feriado, esse kit robótica, ele era basicamente adquirido com dinheiro do orçamento secreto, dinheiro esse que era programado, ou melhor, distribuído pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, e esses kits, pelo levantamento que já foi feito, eles estavam saindo mais de 400% acima do preço. Então tinha um sobrepreço, e a suspeita da Polícia Federal é que dessa margem de diferença havia o desvio, né, o roubo desse dinheiro público. Então, isso já está, para a Polícia Federal, muito claro, muito desenhado. Em algumas pessoas, a Polícia Federal já conseguiu até fazer o levantamento e ligar diretamente ao crime, como, por exemplo, o casal aqui de Brasília, Pedro e Júlia, casal que seria o operador financeiro desse esquema. O casal com mais de uma dezena de empresas abertas. A Polícia Federal foi no endereço de cada uma dessas empresas, não encontrou empresa nenhuma. Para não falar que não encontrou nenhuma, encontrou uma casa noturna. Agora o casal tem oficina mecânica, tem loja de turismo, tem loja de informática, não tinha nada disso. Qual a suspeita da polícia? Essas empresas foram criadas justamente para lavar dinheiro. E para quem ia esse dinheiro? Para outras empresas ligadas a aliados de Arthur Lira. Importante dizer, isso não chegou no Arthur Lira. Pelo menos que a gente tem conhecimento da investigação até agora, para a gente não ser leviano, não dá para ligar Arthur Lira oficialmente, não há nada disso. As suspeitas que existem são porque estão aparecendo aliados de Arthur Lira nessa história, como, por exemplo, Luciano Cavalcante, que era assessor de dentro do gabinete do Arthur Lira, ele que depois que deixou o gabinete de Lira, ele foi para a liderança do partido de Lira na Câmara. Na semana passada ele foi demitido, mas o Luciano Cavalcante tem pelo menos um apartamento e uma casa que parte do valor desses imóveis foi pago com o dinheiro desviado do kit robótica, isso segundo a Polícia Federal. Então, o cerco vai se fechando, alguns parlamentares apareceram nessa investigação da PF, que segundo fontes aqui da Polícia Federal, de fato, isso ainda vai ter muita notícia nos próximos dias, viu, gente? Oficialmente, Arthur Lira não é investigado, né? Isso, exatamente. Oficialmente não tem nada, nenhum elemento
que a investigação apresentou até agora, ou que saiu desses relatórios que a PF faz, porque a PF vai investigando e vai fazendo relatórios do que foi levantado durante esse trabalho. Não tem nada ali que indique algum envolvimento do Arthur Lira, apenas de pessoas próximas ao presidente da Câmara.